a natureza do ser humano. Vamos mergulhar um pouco sobre este tão nobre assunto. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. A lição de hoje é uma lição muito importante, é uma proposta muito interessantíssima e de grande valia e edificação para o seu ministério. O texto áureo se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O texto áureo diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." A verdade prática diz assim: nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. Nosso assunto é um assunto onde nós falaremos um pouco sobre o ser humano e a complexidade que é o ser humano. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. E em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Como de costume, eu não vou estar preso aqui aos tópicos, tá? Vou estar sim trazendo informações com relações aos tópicos. Não vou ficar lendo aqui a revista, porque assim ganhamos tempo e o vídeo fica mais curto e é melhor para os irmãos. Eu quero pedir a você que me ouve, que deixe o seu comentário, que deixe o seu like, que compartilhe o nosso vídeo, tá? Ajude esta aula a chegar às pessoas que precisam de conhecimento bíblico, que precisam de conhecimento das Escrituras. Me ajude compartilhando e abençoe as pessoas com o conhecimento bíblico. No primeiro tópico nós temos a complexidade do ser humano e no seu primeiro subtópico nós temos a natureza de Deus. E aqui nós vamos entender alguns pontos com relação a quem é Deus, tá? Com relação a esta natureza. A primeira mensagem que nós temos está em João capítulo 4, versículo de número 23 e 24, onde Jesus vai dizer que Deus, tá? Deus é o que? Espírito. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Deus não tem matéria. Se Deus é Espírito, Deus não tem matéria, tá? Deus é Espírito puro. Isso está no Evangelho que João escreveu, tá? No capítulo 4, versículo 24. Então Deus foi definido dessa maneira por seu próprio Filho, ou pelo seu próprio Filho. Ou seja, Deus não tem matéria, Deus não tem corpo. Quem é Deus? Deus é o eu sou, tá? Deus é o eu sou. Quando Moisés queria saber o nome dele, ele disse: "Eu sou Moisés", tá? Nós vamos ver nas Escrituras ele se revelando desta forma em Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. Deus não depende, tá? Deus não depende de ninguém, tá? Deus é Espírito, tá? Deus é eterno, Deus é imortal, tá? Deus é eterno, Deus é eterno e é imortal. E com relação a Deus, quando ele disse "eu sou", ele está dizendo eu sou, olha o detalhe, tá? Eu sou supra, tá? Temporal. Ele está acima do tempo, ele está além do tempo. Na verdade, quando o tempo não existia, isso é um detalhe muito importante. Quando a eternidade, tá, não existia, ele já existia.
Então a eternidade depende dele. É por isso que lá em Daniel capítulo 7, nós em Isaías capítulo 9, vai nos revelar que o Filho, tá? Quando se fala do Filho, e o coloca na posição de Pai da eternidade, tá? Pai da eternidade. E também quando lemos o texto sagrado, tá? Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver Deus dizendo, o texto dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? E a terra era sem forma e vazia. Então nós temos princípio, tá? Princípio. Então nós temos tempo, tá? Princípio. Criou Deus os céus, espaço. Terra, matéria, tá? Princípio igual a tempo. Céus igual a espaço. E terra igual a matéria. Olha o detalhe. Então quem é Deus? Deus é supratemporal. É Ele quem dá início ao tempo. É Ele quem dá origem, tá, ao espaço. É dele, é pela sua palavra que o espaço ou que os céus se tornam uma realidade. É pela sua palavra que o tempo se torna uma realidade. É pela sua palavra que a matéria, tá, se torna uma realidade. Então Deus é o eu sou. Ele está acima. Ele é supratemporal. Isso é um pequeno princípio, tá? E Deus também é inacessível, tá? Habita em luz inacessível. Deus só se tornou acessível por meio de Cristo. O eu sou, o Pai, só se tornou acessível mediante o mediador Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, com relação à sua natureza, nós temos aqui que Deus é Espírito, Deus é eterno, Deus é imortal. Deus não depende de ninguém, tá? Um detalhe, Deus nunca sentiu solidão. Dizer que Deus sentiu solidão é dizer que Deus não é suficiente em si mesmo, tá? Então Deus nunca se sentiu só. Ele fez toda a criação por sua vontade, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles nunca se sentiram só. É o seu amor, a sua bondade que o levou a fazer toda a criação. Então esse é um dos detalhes da natureza de Deus. Deus é Espírito, tá? Então se Deus é Espírito, Deus não é dicótomo. Se Deus é Espírito, Deus não é dicótomo, tá? Deus não é dicótomo. Esse é um detalhe. Então aqui nós temos sobre a natureza de Deus. No segundo subtópico do primeiro tópico, nós temos sobre a natureza dos anjos, tá? A natureza dos anjos. Com relação à natureza dos anjos, nós temos aqui alguns pontos que eu quero que os irmãos anotem aí, tá? Por quê? Porque os anjos, eles são criaturas, tá? Eles são finitos. Eles são finitos, tá? Quem são os anjos? Os anjos, vou desenhar assim aqui, tá? Os anjos, eles são finitos, tá? São criaturas com relação à sua natureza, tá? São criados, tá? E são descritos como espíritos, tá? Você vai ver isso em Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. Os anjos não se reproduzem, não se casam e não se dão em casamento. Eles são espírito. E os anjos, eles não têm alma. Os anjos não possuem alma. Os anjos têm vontade, tá? Intelecto, o inter aqui, tá? E emoção. Então eles são classificados como pessoas, assim como Deus é uma pessoa. Porém os anjos não têm alma. Não há um versículo bíblico que diz que os anjos possuem alma, tá? Então os anjos são dotados de vontade, intelecto e emoção. Quem são os anjos? Os anjos são espírito. A natureza dos anjos, tá? Com relação à natureza dos anjos, nós temos que eles possuem uma natureza invisível. Os anjos possuem uma natureza invisível. Embora eles possam assumir, aliás, formas físicas, como nós vemos em Gênesis capítulo de número 18. Anote um ponto aí. Primeiro ponto. Os anjos não têm gênero. Mateus capítulo 22, versículo 30. Segundo ponto. Os anjos não morrem. Tá? Terceiro ponto. Os anjos são seres inteligentes.
Você vai ver isso em Samuel capítulo 14, versículo 20, Mateus capítulo 28, versículo 5. Os anjos têm grande poder, Gênesis capítulo 19. Os anjos são pessoas, pois possuem 3 características, tá? Aqui que eu anotei aqui, vontade, intelecto e emoção. Os anjos não têm divisibilidade, tá? Ou seja, são puro espíritos. Isso é um ponto importante. E os anjos não são eternos, tá? Isso é um ponto extremamente relevante. Não são eternos, como Deus é. Tá? Deus tem vida em si mesmo. Tem vida em si mesmo. Os anjos foram criados para viver eternamente, diferente de serem eternos. Então os anjos são o quê? Os anjos, eles são eviternos. Isso é um ponto importantíssimo. Os anjos, olha um detalhe, hein? São eviternos. Não estão por natureza no tempo, mas pode se relacionar com ele. Eles são o que os seres humanos serão quando estes forem beatificados. Tá? Você vai ver isso em Colossenses, tá? Que é um ponto muito importante. Os anjos são eternos, ou seja, eles têm uma eternidade, tá? Deus os cria para viver eternamente. Isso é tremendo. Aliás, está em Lucas capítulo 20, versículo 35 e versículo 36. E um dos pontos sobre a natureza dos anjos é que os anjos são irredimíveis, tá? Não há possibilidade de redenção para os anjos. Então essa é a natureza de Deus, tá? E esta é a natureza dos anjos, que é o que nós temos aí. E agora, com relação ao homem, com relação à natureza humana, como nós vamos entender esse ponto? Fica comigo e você vai ver. Com relação à natureza humana, tá? Com relação ao ser humano. Então vamos aqui definir as diferenças. Deus é espírito e pela sua palavra criou os céus e a terra, e os anjos foram feitos puro espírito. Diferentemente de Deus e dos anjos, tá? Deus é um ser todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente e possui atributos incomunicáveis, tá? Então nós temos uma diferença muito grande. Nós temos o Criador, que é insondável, tá? Um Criador que não dá para descrever em palavras, que cria os anjos, cria a terra, e agora no campo da natureza humana, ele faz o homem, tá? O homem. O que ele faz? Tá? Ele trabalha na estrutura chamada pó. Pó. Nesse pó, ele forma um corpo. Um corpo. Ele assopra o fôlego de vida, espírito humano, nessa estrutura de pó, que é um elemento, segundo elemento. E essa estrutura de pó se torna alma vivente, tá? Vivente. Gênesis 2, versículo 7. Então o que temos aqui? O homem é alma vivente, não espírito que tem alma. Então olha a natureza humana. A natureza humana, o homem é o quê? Tricotômico, tríplice, tá? Espírito, alma e corpo. 3, tríplice, tá? Então o homem possui a matéria. Deus faz o homem de uma matéria já existente, que é a terra. Então o homem é tríplice. Deus usa a matéria para a formação do homem. Então o homem possui um corpo. O homem possui um corpo. O corpo é necessário para se manter em pé. Isso é importantíssimo. Então o homem é tríplice. Com relação à natureza humana, a natureza dos homens, tá? Dentro deste ponto, nós vamos ver a diferença, tá? Essa diferença. O homem que foi formado por Deus, como está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, ele tem essa substância chamada matéria. Matéria, tá? Agora, há um dos pontos importantes que nós temos que notar,
eu não quero ir muito além, nós temos que notar, dentro desse campo, espírito, alma e corpo. Quando Deus fez o homem, isso é um ponto importante, tá? Quando Deus fez o homem, o primeiro homem, Adão era dominado pelo Espírito Santo, tá? Dominado pelo Espírito Santo. Aqui, ó, vou fazer um desenho breve. Dominado pelo Espírito Santo. Aqui está o espírito humano, a alma e o corpo. A alma e o corpo. O espírito humano era dominado pelo Espírito Santo, que por sua vez dominava a alma e a alma o corpo. Isso aqui era como se fosse o dono da casa, a alma o mordomo e o corpo o servo. Então no primeiro homem não havia conflito, a sua natureza humana era perfeita. O espírito humano possui funções diferentes da alma. Tá? O espírito humano possui funções diferentes da alma. Isso é um detalhe muito importantíssimo com relação ao estudo. Então, o primeiro homem, o Espírito Santo habitava nele. É por isso que quando você vai ouvir Deus falando com Adão, quando Adão peca, quando Adão e Eva pecam, você vai dizer, certo, Deus sentenciou, dizendo, ó, certamente morrereis. Mas a primeira morte que ocorreu, já explicando alguns pontos, tá? A primeira morte que ocorreu, aí você vai colocando isso dentro dos tópicos. A primeira morte que ocorreu em Adão não foi a física. Não foi a morte física. A primeira morte que ocorreu em Adão foi a morte espiritual, que foi a separação do espírito com o espírito humano. Então o espírito do homem se tornou morto. Quando ocorreu esta separação, estou citando o primeiro homem para explicar este ponto. O espírito do homem se tornou morto porque houve esta separação. Então a primeira morte do homem que ocorreu não foi física, porque a física levou muitos anos para Adão morrer. Tá? Então a primeira morte foi a morte espiritual. A física, tá, levou muitos anos para ocorrer a morte física de Adão. Então essa foi a primeira morte, quando ocorreu a separação do Espírito Santo com o Espírito de Adão. Porque o Espírito Santo comunicava, porque o Espírito Santo falava ao Espírito de Adão. Paulo disse em Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus, isto é hoje, isto é no novo nascido, testifica em nosso espírito, ou com nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então é aqui que o Espírito Santo reside no homem. Então perceba esse detalhe, o espírito humano é o elo de comunhão com Deus. Quando o homem não tem o Espírito Santo, o espírito humano está morto. Então o homem está morto espiritualmente. É por isso que o homem que não serve a Cristo, que não se rendeu ao Senhor de Cristo, ele está morto espiritualmente. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo habitando nele. Tá? E quando o Espírito Santo habita no espírito humano, ocorre o quê? A cidadania celestial. Isto é, mediante ao novo nascimento. Ocorre um novo nascimento. Então o espírito humano é o elo, tá? É o elo da comunhão com o Deus vivo. E a alma? A alma é a personalidade. Tá? É o homem. É aqui que reside toda a personalidade do ser humano. A alma. O que é a alma? Tá? O que é a alma? A alma é a sede, tá? É na alma que reside a sede do livre-arbítrio. Nós temos um ponto importantíssimo aqui, eu anotei. Deixa eu achar aqui algo muito importante, tá? Com relação às faculdades, tá? As faculdades da alma. Então é na alma que nós temos aí, anote aí, a vontade. É na alma que nós temos aí a mente, tá? E as emoções. É daqui, isto é, com relação ao ser humano. E o espírito humano?
Qual é a função que o espírito humano exerce no homem? Consciência. Isso é importante, tá? Isto fala de discernimento, tá? Intuição, isto é, fala do lado sensitivo do homem. Terceiro ponto, fala de comunhão, isto é, de adoração. É por isso que Jesus disse que a hora vem, tá? Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque é aqui que ocorre este elo. Então isso é um detalhe muito importante para o entendimento com relação a este ponto. Então, o espírito humano é a sede da nossa comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Isso é um ponto extremamente relevante. Então, e aqui ele coloca algo muito importante, tá? Que a alma e o espírito, o espírito e a alma são inseparáveis. Elas são inseparáveis, não são a mesma coisa. Estão unidas, porém cada uma exerce uma função. É o meu espírito que me dá essa consciência de Deus. É o meu espírito que tem fome por Deus. Por que o viciado, ele tem aquele vazio dentro dele e ele não consegue saciar aquele vazio? Porque está ocorrendo isso aqui, ó. Falta ligação, este elo, o espírito humano dele está morto. Isto é, espiritualmente falando. Ele quer preencher o vazio, mas não sabe como preencher o vazio. Somente através da pregação do Evangelho que as coisas começam a mudar. Nós temos um ponto importante aqui, tá? Um ponto importante com relação à alma, tá? A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos. Tá? Lucas capítulo 11, versículo 34. Isso é um ponto importantíssimo. E ele fala também que é a alma que peca. Você vai ver isso no texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 7, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Então olha o detalhe, nos dias em que Adão pecou, tá? Houve uma inversão, o mordomo começou a reger, isto é, a alma começou a reger, houve esta mudança, tá? É por isso que o novo nascimento ele é importante, o novo nascimento é importante. Quando o homem natural, quando o homem sem o Espírito Santo, tá? Quando o homem não tem o Espírito Santo, tá? A vida dele é regida pela alma, tá? Unida aqui ao corpo. É regida pela alma. Então, é um mordomo aqui, ó, que manda. Porque ela suplantou esta posição. Mas quando o Espírito Santo habita, o Espírito Santo passa a ser o novo gerente. Então, esta alma já não se entrega mais à bebida, já não se entrega mais à prostituição, já não se entrega mais, não se entrega ao adultério, e daí por diante. 3 pontinhos, né? Daí por diante. Então, isso é um ponto importante. Um outro ponto que eu quero frisar aqui, tá? Outro ponto que eu quero frisar aqui é que elas são indivisíveis, tá? Espírito, alma e corpo são indivisíveis. Só ocorre a separação do corpo, com a morte, tá? A alma só se separa do corpo com a morte física, tá? Vou anotar algo importante, você anota aí. Como que ocorre essa separação? Vamos entender aqui este ponto. Então, nós explicamos sobre esta morte, tá? A morte espiritual, a morte física. Como que ocorre a separação do espírito e da alma do corpo? Tá? O corpo vai para a sepultura. Quando isto ocorre, quando ocorre a morte do corpo, ocorre a separação da alma e do espírito humano. Tá? Elas se separam do corpo, então ocorreu a morte física, porém a alma permanece consciente e elas voltam a Deus, tá? No paraíso. O espírito e a alma juntos, não separados. Não ocorre a separação do espírito
e da alma. Não ocorre. Então perceba um detalhe muito importantíssimo. Então aqui é morte física, segundo ponto, tá? Morte física. Há um terceiro tipo de morte, aproveitando o momento, que é aquela em que o homem sem Cristo condenado vai ser lançado no lago de fogo, que é o inferno, tá? No seu ser completo. Então o que é morte? Esse terceiro tipo de morte qual que é? É morte eterna. Isto é, uma separação eterna de Deus. O ser completo do homem sem Cristo, condenado por rejeitar a Jesus Cristo, sendo lançado no lago de fogo. Uma separação eterna de Deus. Entendemos a questão aqui da morte, que é um ponto muito importante. Eu estou correndo, dado a não ficar muito longo o vídeo, para que os irmãos consigam assistir tranquilamente. Então, dentro desse ponto, nós entendemos alguns pontos da natureza do ser humano, tá? Da natureza do ser humano. Por isso é importante nós entendemos isso. A única coisa, tá, que pode separar aqui, tá, causar uma divisão aqui, é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela pode penetrar, tá, as juntas e medula e até a divisão da alma. Então é a palavra de Deus que pode fazer isso aí. É o único meio, tá? O único meio, tá? O único meio, como está escrito aqui, ó, em nosso ser, alma e espírito, acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Então, somente a palavra. É a palavra de Deus que pode fazer isso. É por isso que quando alguém prega para o pecador, a palavra ela vem, tá? A pessoa ouve a palavra aqui pelos ouvidos, ó. A palavra entra, tá? E ela atinge a mente. E o Espírito Santo trabalha nessa palavra e leva ela para o coração. Então aqui ocorre este corte. E a pessoa se entrega ao Evangelho. O Espírito Santo leva essa palavra. E quando ela recebe essa palavra e reconhece o senhorio de Cristo, o Espírito Santo vem e habita sobre ela. Então ela começa a fazer parte da vida de Deus. Esse é um ponto muito importantíssimo. Concluindo aqui, nós entendemos que o ser humano é tanto físico quanto espiritual. Nós entendemos que o que Deus deseja do homem é que ocorra aqui, é que o homem seja irrepreensível, como está no texto áureo. Que o homem seja irrepreensível. Em todo, o quê? Irrepreensível, tá? Irrepreensíveis. Por quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aonde? Em todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Então esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Na conclusão, nós temos aqui, temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Então aqui estão alguns detalhes sobre esse ponto tão importante. Fiz aqui rapidamente para que os irmãos pudessem estar adquirindo mais informações sobre esse ponto tão relevante. Deus te abençoe e até a próxima.